Olá, tudo bem? Hoje eu estou gravando esse vídeo por causa de um assunto que é bastante comum os investidores terem dúvidas e também muitos educadores, assessores financeiros, planejadores financeiros falam que é a rentabilidade da poupança e por que as pessoas atualmente não devem investir na poupança. Alguns ainda pensam, mas eu vou continuar na poupança porque é o investimento mais seguro que existe e também eu não pago imposto de renda. E isso também é um grande erro e as pessoas não sabem as regras da questão do imposto de renda e das proteções, né, da segurança. E então é importante saber que existem outros produtos que têm graus de risco muito parecidos com o da poupança, que também tem a segurança muito parecida com a poupança, ou seja, com riscos tão baixos quanto, e que trazem uma rentabilidade muito maior. Então, para a gente entender isso de uma forma mais prática, vamos aqui para a minha tela que eu vou explicar de uma forma visual por que realmente não é vantagem se ter investimentos na poupança hoje em dia, ou seja, deixar o seu dinheiro na poupança. Porque na verdade você está literalmente perdendo dinheiro. Você não está deixando de ganhar, você está literalmente perdendo dinheiro e perdendo o seu poder de compra. Mas a gente já vai ver isso agora. Bom, pessoal, então vamos aqui para a minha tela. Vocês estão vendo aí a tela do Excel. Nessa tela tem alguns dados que eu já vou explicar e tem alguns gráficos para que, de forma visual, a gente consiga entender por que realmente investir na poupança atualmente não vale a pena. Então vejamos aqui, ó, no começo eu coloquei alguns dados aí de 2018 até 2021. Então temos os dados aqui da taxa Selic, da conversão da taxa Selic para um valor mensal, o imposto de renda e a TR. Por que, pessoal, eu coloquei dessa forma? Então vamos entender primeiro as regras da poupança. Até maio de 2012, a regra da poupança é a seguinte: 0,5% de rendimento ao mês mais a taxa TR. Essa é a rentabilidade da poupança para quem fez aportes na caderneta de poupança antes de maio de 2012. A partir de maio de 2012, a regra mudou e atualmente ela é a seguinte: para taxa Selic acima de 8,5%, a rentabilidade da poupança é 0,5% ao mês mais a taxa TR, ou seja, igual à regra anterior a 2012. Para valores de taxa Selic menor do que 8,5%, a regra da rentabilidade da poupança é 70% da taxa Selic mais a taxa TR. O que acontece, pessoal, é que a taxa de referência, a TR, ela está zerada desde 2017, então ela não contribui em nada. Então, como a gente pode ver aqui na tela, a gente tem aqui na coluna D todas as taxas Selics a partir de 2018 definidas pelo Copom, né? Então mês a mês qual era a taxa Selic até a de setembro deste ano, que foi da última reunião do Copom, que foi fixada em 6,25%. E aí essa taxa ela foi mensalizada, né? Então eu passei ela para um valor mensal para que a gente possa fazer os cálculos. Como a poupança não tem incidência de imposto de renda, né, isenta de imposto de renda, a gente vê aqui 0% na coluna de imposto de renda e a TR também zero. Então vamos lá. Na prática, o que acontece? Então aqui a gente tem o rendimento da poupança mês a mês baseado nessa taxa Selic, então a gente vê aí que esses 70% da taxa Selic estão representados aqui, que é a rentabilidade da poupança. Depois temos também mensalizada esse rendimento. Temos a inflação, então eu peguei os dados históricos de inflação e joguei aqui para que a gente possa descontar a inflação para saber realmente qual é ou qual foi, no caso do passado, né, os rendimentos reais, quais foram os rendimentos reais da poupança.
Então, a gente descontando a inflação aqui dessa coluna J, chega no rendimento real, que a gente pode ver aí muitos meses, como janeiro de 2018, novembro de 2018, entre outros, que a gente vê que a rentabilidade foi negativa, o que quer dizer que a inflação, né, foi maior do que o rendimento que a poupança trouxe. Então temos aqui um acumulado da inflação mês a mês e um acumulado então do rendimento real a partir de janeiro de 2018. Então vamos aqui para o gráfico e vamos entender um pouquinho melhor de forma visual. Aqui nessa linha amarela a gente tem os rendimentos da poupança baseado aqui, né, na taxa Selic mensal, que é a linha azul. Então a gente vê que a linha amarela, ela abaixo, né, nesses 30% de diferença aí da taxa Selic para poupança, a gente tem aí essa diferença visual da linha azul para a linha amarela, mas a gente vê que ela acompanha a linha azul. Aí nós temos em vermelho os índices de inflação mensais que eu mostrei na tabela. E em verde nós temos a rentabilidade real. Então a gente vê que realmente quando a inflação está em valores altos, a poupança ela fica negativa e dependendo do mês, dependendo do valor de inflação, ela fica muito negativa, ela fica bem desfavorável. Eu fiz um outro gráfico aqui, que é esse da rentabilidade da poupança versus um CDB, por exemplo, de 110%, considerando também o IPCA acumulado, ou seja, a inflação acumulada. Então, quando a gente acumula, né, todos os dados de inflação apresentados na tabela, a gente chega nessa curva azul desde janeiro de 2018 até setembro de 2021, com um valor acumulado nestes basicamente 3 anos e meio, né, um pouco mais de 3 anos e meio, a gente vê aí um acúmulo de 20% de inflação. Isso sem contar toda a inflação a partir de 94, né, do Plano Real, aqui só para esses 3 anos. E aí, nesta linha amarela, a gente vê o que seria um CDB, a rentabilidade de um CDB com 110% do CDI, e a linha verde, a caderneta de poupança, a rentabilidade real acumulada que tivemos na caderneta de poupança. Então vejam que se uma pessoa tivesse investido lá em janeiro de 2018 na poupança, hoje, né, em setembro de 2021, ela acumulou uma rentabilidade negativa de 5,75%, enquanto a inflação do período foi 20%. Já, e eu vou mostrar daqui a pouco os dados, né, para um CDB que a pessoa tivesse investido com 110% do CDI, ela teria tido uma rentabilidade real acumulada de 1,5%. Então vejam por essa figura que fica bastante claro que quando a pessoa está investindo na poupança atualmente, ela está literalmente perdendo dinheiro. 5,75% daquilo que ela investiu, ela perdeu. Para a gente ver isso de uma forma bem fácil, vamos considerar que uma pessoa em janeiro de 2018 tivesse pego esses 100 reais, essa nota de 100 reais, e ao invés de investir, tivesse colocado embaixo do colchão, lá em janeiro de 2018, para gastar essa nota em setembro de 2021, o que ela comprava em janeiro de 2018, ela conseguiria somente comprar algo que custasse R$ 79,96, ou seja, os 100 reais que ela tinha em janeiro de 2018 perdeu o valor e hoje equivale a R$ 79,96. E se ela tivesse pego esses mesmos 100 reais e colocado na poupança, hoje ela teria, depois, né, de 3 anos e alguns meses, ela teria R$ 94,25. Ou seja, mesmo ela tendo tido alguns rendimentos ao longo do tempo, esse valor ainda é menor do que os 100 reais que ela aplicou lá em janeiro de 2018. Ou seja, ela ficou 3 anos e 9 meses investindo e hoje ela tem menos dinheiro do que ela teria em janeiro de 2018, né, comparativamente, por causa da inflação e da baixa rentabilidade da poupança.
e a variação total, então, desse capital dela de R$ 100 foi menos 5,7%, que é basicamente, né, a rentabilidade negativa acumulada que a gente viu no gráfico. Já quando a gente olha um CDB que pagasse 110% do CDI, eu considerei os mesmos dados da taxa Selic, então aqui eu já descontei um pequeno valor que é a diferença da taxa Selic para o CDI e multipliquei por 1,10, ou seja, 110% do CDI, chegando nessas rentabilidades, e também mensalizei, coloquei numa base mensal essas rentabilidades mês a mês baseado na taxa Selic que existia. E aí calculei o rendimento real descontada a mesma inflação que a gente tem aqui na tabela que foi usada para poupança e fiz da mesma forma o acumulado de rentabilidade real, que deu 1,49% nesses 3 anos e 9 meses, porém essa é a rentabilidade real, já descontada a inflação, porém ainda sem descontar o imposto de renda. Quando descontamos o imposto de renda, que para este período, no caso de um CDB maior que 2 anos, é de 15%, nós teríamos uma rentabilidade real de 1,27%. Então, fazendo o mesmo exemplo, seguindo o mesmo exemplo que a gente seguiu para a poupança, se a pessoa em janeiro de 2018 tivesse R$ 100, colocasse embaixo do colchão, guardasse numa carteira e só achasse a nota de R$ 100 agora, da mesma forma ela teria um poder de compra de R$ 79,96. Porém, com o investimento em um CDB que pagasse 110% do CDI, ela teria o equivalente a R$ 101,27 já descontado o imposto, o que dá uma variação do capital, né, de aproximadamente 1,3%. Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Então espero que você realmente tenha entendido que deixar o seu dinheiro na poupança hoje é um mau negócio, porque quando a gente pensa naquele outro ponto que eu sugeri no início do vídeo sobre a segurança da poupança e não pagar imposto, a gente vê que mesmo pagando imposto no caso desse CDB, ainda assim valeria a pena comparado com a poupança. Existem outros investimentos, como por exemplo as LCIs, as LCAs, que são isentos de imposto de renda, então também poderiam ser mais atrativos do que a poupança, trariam rentabilidades melhores. E além disso, quando a gente fala da segurança, nesse caso do CDB, por exemplo, ele também é garantido pelo FGC, pelo Fundo Garantidor de Crédito, no caso da instituição onde você investir, não ter solvência ou quebrar, e aí você receberia através do Fundo Garantidor de Crédito aquilo que você investiu. Então também você não teria esse problema em relação a este risco. Por isso é que é muito mais atrativo hoje em dia se escolher outros produtos, mesmo dentro da renda fixa, do que se manter na poupança, porque você vai estar perdendo o seu dinheiro, o seu poder de compra. Tá legal? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você tem outras dúvidas, se você gostaria de entender algo mais sobre a renda fixa ou sobre outros tipos de investimento, que eu vou ter o maior prazer de gravar o vídeo para que você possa entender. Tá legal? Até o próximo vídeo.